Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Para começar, estamos começando aqui o programinha número 40. Programa da revista Aquarista Júnior, que está aos poucos, através dos programas, através dos capítulos, é um seriado, vamos dizer, que estamos contando a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, sob o olhar da revista Aquarista Júnior. Revista Aquarista Júnior, uma revista que surgiu no finzinho da década de 80, né, 1988, e vem escrevendo a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos através do quê? Através de pesquisas, através de matérias, através de artigos, através de constatações, através de testes que a gente acaba realizando, testes práticos, testes de constatação aqui no laboratório de estudos e pesquisas da revista Aquarista Júnior, sempre pensando, olhando, vendo sob a visão do que pode ajudar o aquarista, como que o aquarista pode praticar um hobby mais simples, sem ser estressante. A gente sempre fala que o hobby do aquarismo é para desestressar, né? É justamente para que a pessoa pratique uma atividade gostosa, um hobby, uma terapia ocupacional, entendeu? E nos dias atuais, principalmente nas grandes cidades aí do Brasil, né? Que tem essa agitação toda, essa busca pelo trabalho, pelo dia a dia agitado, aquela coisa, você na vida é importante você ter algum tipo de hobby. Pode ser qualquer hobby que seja. E o aquarismo ele se encaixa nessa categoria de opções legais para a pessoa que gosta de animais, que gosta de pensar em natureza e que pode realmente criar num cantinho da tua casa, na sala, no quarto, na garagem, na lavanderia, num ambiente de churrasqueira, se é apartamento, numa sacada do apartamento, montar um pequeno habitat, que é o aquário, para dar prazer no visual e prazer naquela coisa da a rotina do dia a dia, né? Pequenas manutenções, correções, observações, testes na água quando necessário, trocas parciais de água, troca de lâmpada quando a lâmpada queima, entendeu? Conserto ou troca vamos dizer, do filtro ou da bomba que deu algum problema ao longo do tempo. Então a revista Aquarista Júnior, ao longo desses 30 anos passados, agora já é 31, né? Ela acompanhou essa história do aquarismo. E é o que a gente está tentando passar aqui nos programas da revista Aquarista Júnior. Passar vamos dizer, um tipo de um arrastão, passar um tipo de sei lá, fazer uma varredura de tudo aquilo que a gente foi fazendo, pesquisando e projetando para esse engrandecimento do hobby, né? E como que a gente busca essas coisas? Através dos arquivos que eu tenho, através das observação nas gavetas, no estoque que eu tenho, através da leitura das primeiras revistas que eu estou lendo, para ver aquilo que era, para a época, uma coisa inédita, hoje, às vezes, uma coisa mais popular. Então eu vou puxando, tá sendo legal pra caramba, puxando essas coisas do que foi fazendo. Confesso que às vezes eu encontro coisas que nem eu lembro que fiz, ou que colocamos na revista, mas fizemos, né? Entendeu? E o que acontece? E o bacana é isso. Se você é um cara que gosta de saber como que as coisas começaram, como que o aquarismo no Brasil deu vamos dizer, uma engrandecida, entendeu? Surgiu na época forte, eu sempre falo isso, né? Surgiu fortezinho na época de 60, né, na década de 60, foi crescendo um pouquinho. Quando foi na década de 80, a gente teve a oportunidade de lançar a revista, e com isso, desde o lançamento da revista, a minha ideia, eu sempre falar para os amigos, para as pessoas, falar, poxa, se depender de mim, tem coisas aí para umas 500 revistas para serem feitas, para divulgar aquela coisa toda, e já estamos quase na 200, né? Bom, eu queria, primeira coisa que eu estou fazendo, puxando nos arquivos, essas coisas todas, né, nos últimos tempos, nessa semana agora que está entrando, tem algumas datas comemorativas que eu queria citar para você. Dia 22 de abril, que é hoje, hoje é dia 22 de abril de 2019. Estamos começando, né, o programinha número 40, tá legal? E hoje, dia 22, é o dia do planeta Terra. Então, hoje se comemora o dia do planeta Terra. Vamos cuidar bem dele, vamos entender bem dele, vamos tentar perceber para que significa todas as coisas que tem no nosso querido planeta. No dia 23, que é amanhã, é dia
mundial do livro. Então, uma dica que eu falo, a leitura agrega conhecimento. A leitura aquarística, então, mais ainda. Às vezes, uma coisa interessante, se você lê uma revista hoje, leu. Se você lê ela, a mesma revista, daqui 6 meses, você, na leitura, vai perceber algum detalhe que na primeira leitura você não percebeu. Você fala, puxa vida, estava escrito esse detalhezinho aqui, nem percebi na primeira leitura, porque o nosso cérebro vai ganhando conhecimento, no caso aquarístico, né? E ao longo de várias... Isso vale para qualquer coisa, hein? Até um livro também, até filme, né? Às vezes você assiste um filme, você sabe mais ou menos o enredo da história, mas aqueles detalhezinhos a cada vez que... Por isso que é bacana assistir, às vezes, um filme diversas vezes. Porque parece que você sabe mais ou menos o enredo, mas aqueles detalhes você só vai assimilando ao longo daquilo que você vai assistindo. Livro, revistas, é a mesma coisa. Então amanhã é Dia Mundial do Livro. Eu queria realmente comemorar junto, né? Com todos os escritores, com todos os editores e com todas as pessoas que, vamos dizer, fortalecem essa ideia da importância do livro na educação, na cultura das pessoas. Tal. Amanhã também, dia 23 de abril, é o Dia Mundial do Escoteiro. O que é escoteiro? Grupo de escoteiro. Se você não é, mas na tua cidade tem um grupo de escoteiro, você tem filho escoteiro, é dos 11 aos 14, né? Dos 11 aos 15 anos. Se é menos de 11, é lobinho. E se é mais de 15, é sênior, né? Se você tiver filhos nessa faixa de idade, leva num grupo de escoteiro. Você, como pai, vai gostar. Se for menina, tem o grupo das bandeirantes ou grupo de escoteiras também, né? Vai, prestigie, que é uma atividade bacana para as crianças, para os adolescentes, pré-adolescentes, que vai conhecer muita coisa ligada a aspectos de natureza, essas coisas todas, tá legal? Então, parabéns a todos os escoteiros. Eu mesmo fui escoteiro, fui sênior também. Tenho irmãos que foi lobinho, bandeirante, aquela coisa toda, papapá. Isso na década de 70, né? Entendeu? Mas fui, acampei algumas vezes, aquela coisa toda. Então, quer dizer, talvez me ajudou essa coisa a entender um pouco essa coisa de rusticidade, vamos dizer, né? Então, por exemplo, se vou num sítio, não tem essa coisa que precisa ser um sítio perfeito, pode ser uma coisa bem rústica que a gente está acostumado, acho que vem desde essa época de criança, por acampar, essas coisas em lugares bem assim, em que na época não tinha essa coisa de camping, não tinha lugares para acampar, então você acampava em qualquer lugar e se bebia água eu lembro, se bebia água de córrego, cara, que o chefe lá pegava a água, pingava algumas gotinhas, que hoje talvez eu possa pensar que é algum cloro que colocava na água, e se usava durante aqueles dias de acampamento. Então amanhã, dia 23, dia do escoteiro. Bom, nos projetos da revista Aquarista Júnior, nós estamos contando a história, porque eu estou contando cronologicamente, né? Então nós estamos no ano de 1993. Então já estamos no finzinho de 93. Então o que é a revista Aquarista Júnior? Qual a parte da história da revista, ou da história do aquarismo, que foi marcante nessa época da história do planeta mesmo, né? Na revista 34, olha a capinha dela aqui. Eu queria mostrar uma coisinha que eu acabei selecionando aqui. Página 27. 27 está aqui. Opa! Tá vendo aqui? Lérnia. Melhor prevenir. Tá vendo aqui? Lérnia o que é? Porque a revista, eu já falei nos programas anteriores, sempre eu tive essa preocupação de estudar, de ver, de analisar, de acompanhar peixes adoentados, peixes convalescentes. Em todas as fases da minha vida sempre mantive alguns aquários separados para servirem de hospital. Quando a gente lançou a revista, eu achei que a gente tinha o dever de colaborar com essa coisa de tentar, não desvendar, mas tentar realmente observar alternativas de cura, de tratamento, para que os peixes pudessem ter talvez uma chance de sobrevida, aquela coisa toda. Na época, a própria veterinária não era tão, vamos dizer, direcionada para os peixes, né? Então se tinha muito pouquíssima coisa escrita, mesmo às vezes eu acompanhava os anais, né, dos congressos de veterinária, tudo. Puxa, e às vezes tinha, sei lá, 5.000 trabalhos a apresentar. E não tinha um ligado a
a peixes, né? Não digo nem peixes ornamentais, a peixes em geral. Aí o que que acontece? Na década de 90, começou a ter no Brasil, em criações mais de peixes de consumo, né? O verme âncora. E o que que acontece? O verme âncora acaba sendo, até hoje, né? Ele acabou se disseminando em todo o Brasil. Então, quando foi 93, a gente fez uma matériazinha, publicou, né, uma matériazinha, melhor prevenir. Por quê? Porque na época já existia essa preocupação vinda do exterior, alguns lotes de carpa húngara, não lembro direitinho, de tilápias, que vieram para o Brasil e acabaram trazendo juntos o bendito verme âncora, que parece uma âncora mesmo, né? Ele tem uma pontinha, não tem marcado aqui, né? Não tem. Mas ele é o quê? Ele é um filetinho que sai para fora do peixe e a pontinha, que seria a cabeça dele, fica tipo grudado no corpo do peixe. Entendeu? Principalmente na parte da guelra, da lateral, às vezes perto da boca, às vezes perto dos olhos, às vezes nas nadadeiras. E começou sendo uma constatação muito grande. Como a revista tinha essa preocupação com doenças, essas coisas, na época 93, porque essa revista 34, só para você ter uma ideia, 34, é de outubro de 93, a gente já fazia essa coisa de alerta contra o bendito, né, o maldito, no caso, verme âncora, que acabou hoje em dia realmente todos os lagos, os açudes, até a Amazônia, peixes da Amazônia que às vezes é coletado ou pescado, tem verme âncora neles, cara. Entendeu? Região do Pantanal. Então ele acabou se alastrando tanto que acabou dominando. Foi um parasita, digamos assim, sei lá, predador ao máximo. Predador não, parasita mesmo, né? Vamos dizer que veio de outros países, né? E acabou realmente disseminando essa doença que para alguns criadores é difícil de controlar. Quando o peixe é grande, a gente ainda pode colocar uma medicação. Quando é peixe ornamental, que é pequeno, né, o peixe, a medicação acaba sendo muito, sei lá, muito forte para eles e às vezes acaba não fazendo o efeito que a gente quer. A gente tem que fazer pequenas extrações do verme âncora. Então, na época, 93, a gente tinha essa preocupação com doenças. E até hoje tem mesmo, né? Tem a coluna do veterinário na revista, tem coisas o quê? Que a gente foi pensando em descrever, em alertar, em sugerir medicações. A própria indústria aquarística, durante um tempo, começou a criar algumas medicações já com dosagens mais adequadas, né? Não era aquilo que você comprava na farmácia e usava, começou a ter dosagens melhores e com isso o que que aconteceu? Os peixes acabaram tendo chances de sobreviver, né? E o que eu penso é isso, quando você tem um peixinho doente, vale a pena você ter em casa um aquário hospital para que você possa separar o peixe. A gente sempre fala isso, um aquário que não precisa ser muito grande, que pode ter um tamanho conveniente para ele ficar bem acomodado, né? Não precisa ter solo no fundo, pode ter simplesmente um filtrinho espuma dentro, ou aqueles filtros de copinho com lã, uma bombinha de ar airando um pouquinho a água, não muito forte, não precisa ter luz, não precisa ter lâmpada, então um aquário sem solo, pelado, e pode colocar às vezes uma pecinha lá só para dar um enriquecimento ambiental, pode ser um enfeite de cerâmica, um enfeite de resina, um tubinho de PVC, alguma coisa para dar um enriquecimento ambiental, né? E deixa eu ver, como nós estamos entrando agora no período de mais frio, um aquecedor ou um termostato para regular uma temperatura boa, né? E você sempre, quando for colocar o peixe, 3/4 da água, o que a gente aconselha sempre, né? 3/4 da água você tira do próprio aquário, para o peixe não sentir a diferença de água, e 1/4 da água do volume do aquário, você pode pôr água nova, simplesmente da torneira mesmo, tira o cloro direitinho, né? E coloca junto e deixa lá. Nas primeiras, vamos dizer, nos primeiros instantes, você dá uma boa avaliada no peixe, visual, né? Claro. É bom que o aquarista, a gente sempre fala isso, tem uma lupa, compra uma lupa, né? Aquelas lentes de aumento, para que você possa observar principalmente boca, região da boca, faz uma avaliação visual, região dos olhos, região das guelras, região das nadadeiras, principalmente os extremos das nadadeiras, e o corpo em si. Então, e a parte também do ânus,
aquela parte do ventre, né, do peixe, né? Então o que acontece? No visual, você consegue caracterizar se pode ser uma doença bacteriana, se é uma doença parasitária, que tem alguns pontinhos, se é uma doença de fungos, né, que às vezes é alguma ferida que o peixe fez por algum motivo e criou uma camadinha de fungo em cima. Então você consegue dar uma observada nele e com isso você consegue até aplicar uma medicação, vamos dizer, um remedinho na água que possa ser viável para o peixe devagarzinho ser curado, entendeu? Não tenha pressa, porque às vezes o tratamento é demorado. Cada 2 dias, a gente sempre fala, depende da gravidade do problema. Cada 24 horas você dá uma analisada no peixe, sentiu necessidade, troca-se uma parte da água, sempre meio a meio, hein? Aquário e nova nas trocas, né? E reaplica a medicação se for interessante. Vai fazendo isso, se está mais, vamos dizer, um probleminha mais light, faz de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias. Quando você começa a perceber que o peixe está recuperando, aí você só faz algumas trocas parciais, né? E aí já pode até pensar na ideia de recolocar ele no aquário que ele estava. Por quê? Ele está adaptado à água, que você está fazendo o tratamento com a própria água do aquário, entendeu? É claro que se ele foi para o hospital porque ele sofreu uma agressão, alguma coisa, não vai devolver no aquário, né? Então prepara um outro habitat para ele, mas a chance de tratamento, de recuperar o peixe, às vezes é grande e vale a pena que é ensinamento que o aquarista vai tendo com esse tipo de iniciativa e de atividade. Tá legal? Então, quer dizer, você vê na revista, aí voltando, 34 de outubro de 93, a nossa preocupação com uma doença parasitária que estava começando a chegar nos açudes brasileiros, que era a lérnia, que é o verme âncora, tá legal? Então, é uma passagem da revista que a gente já mostrava a importância dessa coisa de pensar em tratamento, pensar em observação, pensar que o aquarista ele tem que olhar o aquário como um todo, não é simplesmente ver os peixes, ver o movimento dos peixes, ver realmente o jeitão do peixe e ficar atento ao que o corpo do peixe nos mostra. Entendeu? Então o aquarista é um cara bastante observador nesse sentido. Então, revista 34 mostramos isso. Na 35 eu queria falar uma coisa bacana, cara. Revista 35, tá vendo aqui, ó? Aí já é dezembro de 93. Página 18, porque é aquilo que eu falo, né? A gente sempre mostrou, pensou em divulgar a ideia de que o aquário faz bem à saúde, que os peixes fazem bem à saúde. Então a gente fez uma matériazinha, dá para ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Peixes fazem bem à saúde. O que que acontece? Revista 35, ó a capinha dela. Tá legal? Olha aqui, Cleber. O que que acontece? Veja bem, este é um tema muito interessante. Apesar de eu, particularmente, considerar o aquarismo como um hobby símbolo da ecologia, que mescla educação, cultura, lazer, entretenimento, onde crianças, jovens, adultos e idosos encontram muitos atrativos, a revista Aquarista Júnior, através do seu departamento cultural, está preocupada com a elaboração de uma pesquisa especial um pouco mais profunda sobre o tema Peixes fazem bem à saúde. Então a gente o quê? Começou, né? Isso foi dezembro de 93. Ao longo do tempo, que até os dias de hoje a gente vira e mexe está divulgando isso, a importância do aquarismo para a saúde de criança, de jovens, de pessoas convalescentes, pessoas com problemas psíquicos ou problemas de mobilidade, entendeu? Que o aquarismo acaba fazendo bem à saúde. Você vê que anos depois começou a ter essa coisa de animais visitarem hospitais, né? Hoje é muito comum esse tipo de coisa, né? Crianças com problemas visitar lugares que tem cavalo, não tem essas coisas? Golfinho. Então o que acontece? Mas em 93, finzinho de 93, a gente já alertava de que os animais podem fazer bem à saúde e que os peixes podem fazer bem à saúde, né? Então quando foi nessa revista, a gente publicou essa matériazinha para quê? Tentando elucidar esses pontos positivos da ideia do aquário na casa das pessoas. Então, se a pessoa tem uma pessoa com algum probleminha, uma criança que está crescendo com problema, uma criança que não tem problema físico, nada, mas é uma criança mais quieta, mais realmente
vamos dizer, antissocial às vezes. Então, às vezes, o aquarismo, né, acaba sendo uma alternativa legal para você pensar em saúde, não só saúde do ponto de vista de doenças, né? Saúde realmente pessoal, física não, né? Quer dizer, assim, tipo comportamental, entendeu? E isso a gente fez uma pesquisa na época, né? Puxa, em 93. Quando eu vi isso aí, eu falei, pô, é verdade, cara. Você vê que a gente fez essa coisa. E eu olhando as revistas, até uma coisa que me emociona até hoje quando eu recebi essa cartinha. Na revista, essa daqui é a revista 37. Tá legal? Aqui já é uma revista de 94, né? Abril de 94. Mas nós recebemos um depoimento que até hoje eu me emociono quando eu vejo, né? Vou tentar ler para vocês para ver o teor da coisa, né? O aquarismo faz bem à saúde, né? Publicamos essa pesquisa, lembra que eu falei, ó, na revista 35, e recebemos cartas, essas coisas de todas, depoimentos, né? E recebemos em fevereiro uma carta que sensibilizou. Veja a carta assim, ó. Venho por meio desta relatar a minha experiência. Em agosto de 93, o meu esposo comprou um livro sobre a criação de quinguios. Um livrinho nosso aqui, meu, né? Depois comprou o aquário e todos os acessórios necessários para montar um aquário. Começamos montando mais para distrair nossas filhas, Thalita, 16 anos, e Tatiane, de 12. Foi mais pela Thalita, pois no dia 25/3/93, ela foi internada no Hospital do Câncer e foi constatado câncer no sangue. Olha que legal, cara. Daí foi luta atrás de luta. Quando acabou a internação, nós só íamos levá-la para tomar quimioterapia, radioterapia e finalmente o último ciclo de quimioterapia, que foi o término do tratamento. No término de mais um dia de quimioterapia, nós passamos pela loja Aqualoge. Aqualoge é uma loja que tinha perto da Vergueiro, na Tamandaré, entendeu? Então, lembranças boas da Aqualoge. Em São Paulo, aqui em São Paulo, capital. E compramos alguns peixes, dentre eles os quinguios, e montamos o aquário. O gosto pelos peixes aumenta a cada dia. A adoração e dedicação das minhas filhas é incrível. Quanto mais passa o tempo, mais amor pegam nos peixes. A Thalita sarou totalmente, pois o médico tinha dado 75% de chance dela sobreviver. Então era um tratamento que realmente o médico vamos dizer, deu possibilidades boas, né? Graças à dedicação dela pelos peixes, conseguimos seguir nossa luta. Eu só decidi relatar a nossa experiência porque estava lendo a revista Aquarista Júnior e deparei com a página 18 da pesquisa sobre os peixes que fazem bem à saúde. Concordo com vocês plenamente. E como faz? Roseli Aparecida Breanes, de Mauá, São Paulo, a carta que ela mandou dia 23/2/94. Olha que bacana, cara. Realmente uma criancinha que tinha problema de câncer, estava fazendo tratamento, até hoje você vê nos hospitais, e o aquário distraía a criança, que na época está aqui 12 aninhos. Então, quer dizer, distraía só o fato de cuidar do aquário, observar o aquário. A mãe acha que colaborou com essa coisa do tratamento do câncer de sangue. Olha que bacana, cara. Então, quando a gente recebe isso, por isso que eu falo, hoje em dia a comunicação está mais dinâmica, né? WhatsApp, e-mail, Messenger, né? Então é uma coisa que você lê e cai fora. Passa por aqui, entra por aqui, você nem lembra o que você viu. Puxa vida, me mandar. Na época, vamos dizer, romântica da revista Aquarista Júnior, era muito comum essa coisa de receber cartas. Isso não só para mim, pode ver artistas da época, sei lá, Xuxa, pode ver que ela recebia milhares de cartas, e às vezes tinha uma assessoria lá que lia as cartas, entendeu? Então o que acontece? A coisa mais bacana é justamente esse tipo de coisa. Você faz uma revista, fala os atributos, as vantagens do aquarismo para a saúde das pessoas e de repente você começa a receber cartinhas, essa foi uma delas, recebemos outras, que sensibilizou toda. Até hoje, você vê que eu fico meio embargado aqui, porque é realmente um fato contado, né, por uma mãe que sentiu no aquário a ajuda que a filha precisava para ser, vamos dizer, para
fazer o tratamento. Então, essa revistinha aqui, ó, a 37, documentou esse tipo de coisa e que nos deixa muito, muito, muito feliz. Outra coisa que eu queria falar, janeiro de 94, revista 36. Essa é a revista 36. Da viradinha, essa daqui é uma revista de fevereiro, né? Fevereiro e março. Mas o que que acontece? No ano de 93, a revista Aquarista Júnior, queria dizer uma coisa legal, que ela promoveu, tá até aqui, ó. Nós fizemos em 93 uma votação perante os leitores, perante o pessoal que trabalhava comigo, que colaborava com a revista, simpatizantes, colaboradores, aquela coisa. Nós instituímos em 93, nós fizemos o chamado Prêmio Aquarista Júnior, que anualmente escolheu os destaques do ano. Destaque de 93. É tipo Oscar, né? Entendeu? Aí a gente, é claro, só teve o de 93, não tivemos outros, porque aí eu senti que com a divulgação do Prêmio 93, acabou tendo uma ciumeirinha, sabe? Então eu fiquei muito preocupado nos anos seguintes, premiar algumas pessoas e deixar de lado outras pessoas que também são importantes, ou foram importantes, então não ganhou por algum detalhe ou por votação, aquela coisa toda. Então nós só instituímos esse prêmio Aquarista Júnior em 1993 e eu queria relatar ele, porque tem alguns fatos pitorescos. Pesquisador aquarístico do ano. Nós elegemos duas pessoas. Sobre aquarismo marinho, Wagner Graciano, que era de São Bernardo, era um amigão nosso e que estava sempre envolvido com pesquisas ou com leituras ligadas a aquário marinho e mereceu esse prêmio em 93. Aquário de água doce, Reinald Polo Santo Alves, aqui de São Bernardo também, um colaborador nosso, que já na época ele tinha conceitos bons de eletrônica, né? Então ele começou a pensar no aquarismo tecnicamente e na época até lançou um aquecedorzinho eletrônico, entendeu? Então o que que acontece? Com componentes eletrônicos, né? Então o que acontece? Eu achei bacana, no caso, a gente achou aqui da redação da revista, achou conveniente premiar ele. Desenhista aquarístico do ano, Duílio Coutinho, que foi um colaborador da revista, e todas as ilustrações, figuras, desenhos que a revista tem, ele acabou ficando craque. No começo, ele tinha, vamos dizer, até alguns desenhos que eu brinco com ele, alguns desenhos iniciais, rústicos, né? Mas aí ele foi vamos dizer, se aprimorando, aprimorando. No final, ele tá até hoje, né? Tá um craque do desenho de peixes ornamentais, entendeu? Então, parabéns, mereceu o prêmio. Fotógrafo aquarístico do ano. Nós premiamos um aquarista do Rio de Janeiro, Marcelo Notari. Depois publicou um livro, aquela coisa toda, porque na época ele já tinha aquelas máquinas ótimas, né? E já tinha o perfil de um fotógrafo profissional. Então tinha aquela coisa de luminosidade, de ângulo, essas coisas todas. Então mereceu realmente esse prêmio. No caso nós fizemos um prêmio especial também para distribuidor aquarista júnior do ano. Porque os distribuidores que mais se destacaram para distribuir a revista, no caso, né, acabaram sendo premiados. No Rio de Janeiro, a gente premiou o Sebastião e o Kennedy Paiva, da Mania de Peixe. Inclusive o Paiva faleceu o ano passado, né? Então, saudoso Paiva, no caso. Minas Gerais, a gente premiou o Gilson Turbino, entendeu? E do Rio Grande do Sul, a gente premiou o Carlos Francisco Pi Veloso, famoso Veloso, que foi um parceiraço nosso nos primeiros anos da revista. Então, o que acontece? Esse trio, né? Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul foram os grandes pilares dos anos iniciais da revista Aquarista Júnior e a própria editoria aqui nossa agradece de coração todo o empenho que eles tiveram em popularizar a revista Aquarista Júnior no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Então foi premiado. E nós fizemos um prêmio especial para o aquarista do século XX. Olha que bacana, cara. Então nós premiamos o Gastão Botelho, do Rio de Janeiro. Homenagem ao seu trabalho literário realizado principalmente nas décadas 60, 70, 80 e 90. Foi um grande ídolo meu. Inclusive eu queria até mostrar aqui duas cartinhas que eu acabei separando. Então foi na revista 36, tá? Eu queria mostrar o quê? Uma cartinha que o Gastão Botelho mandou para nós.
datada de 12 de janeiro de 94, recebi sensibilizado o diploma de aquarista do século, que me foi outorgado pelo Centro Cultural da Revista Aquarista Júnior. Creio não ser merecedor de homenagem, nada fiz mais do que divulgar o mundo maravilhoso do aquário de água doce, sempre dentro da ética, da verdade e da fraternidade, somando sempre, nunca dividindo. Nesta oportunidade, desejo a você, prezado amigo e aquarista júnior, todos os votos de sucesso e crescimento, como a Libar já vem acontecendo há muito tempo. Um abraço fraterno, Gastão Botelho. Olha que bacana, cara. Entendeu? Carta relíquia, hein? Entendeu? Foi um dos grandes ídolos e escritores do Brasil. E recebemos também do Rio de Janeiro, né? A carta que veio do Gerson Café Filho, que ele agradeceu o prêmio, né, para o Marcelo Notari, acusa o recebimento de sua correspondência, né, e agradecemos muitíssimo a honraria que vocês concederam ao Marcelo Notari o título de fotógrafo aquarista do ano 93. Agradecemos também sermos concedido o título de sócio especial. Papapi, olha que legal, né? Entendeu? Uma cartinha datada de 6 de janeiro de 94. Então, o que acontece? A gente tentou, nessa revista, tentou realmente mostrar esse tipo de coisa no finzinho de 93. Tá legal? O programinha de hoje está acabando, programa número 40. Gostaria de desejar aí uma boa semana a todos, que Deus abençoe você e sua família. Na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, contando um pouquinho mais da história do que aconteceu no aquarismo brasileiro, na história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Valeu! Tchau, tchau, bye, bye e até a semana que vem. Tchau, abraço!